Boa noite, Power Físio! Vamos começar agora uma live. Já pegou seu papel e sua caneta para anotar as 3 dicas que eu vou estar compartilhando hoje aqui com você? Então não esqueça, já vai lá, pega, porque eu vou falar hoje sobre os três pilares de como ser um Power Físio. Boa noite, Dani, boa noite, Ká, boa noite, Sara, sejam todas bem-vindas. Boa noite, Dani. Vamos lá, então, vou estar aqui compartilhando essa live aqui para contribuir com os profissionais para que eles possam ajudar seus pacientes de uma forma mais assertiva. Porque todo mundo que está aqui já é um Power Físio, com certeza, né? E a gente está aqui compartilhando. Então, vou estar aqui compartilhando aqui a live. Compartilha comigo também para que a gente possa atingir o maior número de pessoas nessa nossa live. Deixa eu colocar aqui, encaminhando. Mais um pouquinho. Pronto. Então hoje nós vamos estar falando sobre os 3 pilares para você ser um Power Físio. Mas para que você entenda isso, é muito importante você saber o que é um Power Físio. Power Físio é um termo que eu utilizo para os fisioterapeutas que transformam a vida dos seus pacientes. É aquele fisioterapeuta que faz por amor, que atende seu paciente, que transforma a vida dele, que consegue devolver qualidade de vida para o seu paciente, que consegue reduzir a dor, que consegue devolver os movimentos, consegue reabilitar. Isso é ser um Power Físio. É um fisioterapeuta que tem o dom, é um fisioterapeuta que tem paixão pelo que faz. E esse Power Físio, ele merece também ser reconhecido e valorizado por tanta entrega que a gente faz aos nossos pacientes. A gente está ali 100% disposto a ajudar. Desse 100%, a gente pode contribuir com 50% da parte do tratamento. Por quê? Porque os outros 50% fazem parte do paciente. Ele precisa estar ali colaborando e contribuindo para que esse processo de melhora realmente aconteça. Mas os nossos 50% a gente dá muitas vezes 150%, não é mesmo? E eu queria então começar falando com vocês que eu queria também estar convidando que na terça-feira que vem, às 20 horas, eu vou estar fazendo uma palestra para os fisioterapeutas. Então, para quem deseja assistir essa palestra gratuita, ao vivo e online sobre os 3 pilares de sucesso de um fisioterapeuta, eu vou pedir para entrar no grupo exclusivo de WhatsApp, que o link está ali na minha bio. E hoje, no final da live, para quem ficar e tiver lá no grupo, vai receber um presente que vai estar no grupo para que contribuindo ainda sobre esses pilares que eu estou falando aqui hoje com vocês. Então, no final da live, entre lá na minha bio e entre para o grupo para receber esse presente e para poder participar da palestra na terça-feira que vem. Mas então vamos lá, seja bem-vinda, Cida, Laure, todos sejam muito bem-vindos. O primeiro pilar, então, para ser um Power Físio é o pilar da comunicação. Exatamente, é da comunicação. É de extrema importância a gente conseguir comunicar com o nosso paciente. Se ele não entende, a culpa é sempre nossa. Nós precisamos deixar claro sempre para ele tudo o que vai acontecer. Todo o processo, como que a gente pode estar contribuindo com esse processo de melhora e de cura dele, o que vai acontecer. A gente não tem como prever em quantas sessões a gente vai melhorar, mas a gente tem como prever como que tudo isso vai acontecer. E a gente tem que deixar muito claro o que cabe a nós fisioterapeutas estarmos fazendo e deixar muito claro quais são as responsabilidades que o nosso paciente também precisa ter. Faz parte do sucesso do fisioterapeuta a contribuição do paciente. A gente precisa colocar isso desde o primeiro encontro, que isso é muito importante. Nós somos uma ferramenta ali para ajudar no processo de cura. E a gente precisa que eles então estejam dispostos a quererem realmente melhorar. Quem me segue aqui já sabe o tanto que eu falo que existem ganhos secundários em um paciente não melhorar. E é isso que a gente tem que estar
muito atento, e por isso que a nossa comunicação ela tem que ser muito assertiva, muito clara, muito objetiva, ela tem que ser alcançável por paciente também, ele tem que entender qual é o tempo estimado para que ele melhore. Se ele está lá com uma dor há 1, 2, 3 anos, será que em uma sessão a gente vai melhorar? A gente tem que deixar isso tudo muito claro. Às vezes sim, às vezes não, precisa de um tempo. E é isso que a gente tem que colocar. O poder da nossa comunicação. A gente precisa estar sempre deixando isso muito claro e muito simples para que ele possa estar entendendo. Caso ele não faça algo que você não fez porque ele não entendeu, a gente tem que parar e tem que olhar para qual foi o nosso erro, qual foi a nossa falha, ou qual foi a nossa falta de comunicação no processo. A gente precisa falar de quantas sessões ele realmente precisa. Nós somos a autoridade no processo. Nós precisamos nos posicionar e colocar quantas vezes ele precisa vir ao nosso consultório, ou até mesmo para quem faz atendimento domiciliar, quantas vezes serão necessários de sessões para você ir, o que você vai precisar, quais são os recursos que você vai precisar, como que você vai estar utilizando, o que você vai estar trabalhando durante as suas sessões, qual será a prevista de como ele vai se evoluindo, o que ele pode sentir. E precisa deixar claro que se situações não confortáveis acontecerem, que você está ali talvez disposto a poder orientá-lo, mas que isso também pode acontecer como um ajuste do corpo ao encontrar uma nova autocura. Então tudo isso é como que a gente tem que deixar pratos limpos, tudo muito bem claro para que os nossos pacientes consigam entender como que eles devem agir. Esse é o primeiro pilar, eu acho ele extremamente importante. Coloque aqui para mim quem acha isso muito importante, o poder da comunicação. E se tem alguma dúvida de como que a gente pode estar se comunicando mais assertivamente com os nossos pacientes. A gente precisa estar falando diretamente com ele, com palavras simples, com palavras mais claras. Eles já chegam muitas vezes com aqueles exames, com termos técnicos que não conseguem estar nem entendendo, eles já chegam assustados. A gente tem que dar clareza para eles e por mais doloroso que seja todo o processo, a gente tem que trazer conforto para o nosso paciente. E é no poder da comunicação que a gente consegue fazer isso, acolher. A gente precisa ter uma escuta muito seletiva ali. Por quê? Porque ali na história que o paciente nos conta, tem ouro, tá todo o segredo de todo o tratamento que você precisa fazer com o seu paciente. Então fique na cadeira de ouvinte, escute seu paciente e só interrompa quando você precisar realmente fazer as perguntas corretas para ele. Eu costumo dizer que no meu método, no método Gil, a gente tem as perguntas-chave para a gente saber se aquela história que o paciente está te contando é a história que faz ligação com o sintoma que ele está te procurando. Como eu já sei se aquilo é ou não é, se aquilo faz parte do sintoma, às vezes eu vou desviando porque eu preciso encontrar a resposta para aquela dor que ele veio me procurar. Com certeza que a Paty colocou, né? Então, assim, quando a gente vai guiando, a gente vai entendendo, a gente vai já levando o nosso paciente. Por que que isso é importante? Porque muitas vezes é uma resposta de defesa do nosso cérebro fugir dos problemas, das situações que nos geram dor, das situações que nos geram desconforto. Isso é muito comum, é uma estratégia. O nosso cérebro e o nosso organismo, ele funciona para sobreviver. Então, se for para fugir ou se for para lutar de uma situação, ele vai fazer da melhor maneira que ele encontrar, simplesmente porque ele precisa sobreviver. E como que ele sobrevive? Ele sobrevive aos eventos traumáticos que acontecem na vida e o nosso organismo encontra a melhor estratégia para conseguir combater esse evento e vai gerar sintomas. Só que a gente precisa entender, isso nós já vamos entrar daí no segundo pilar, o que vai acontecer? Qual fase o nosso paciente se encontra? Ele está na fase de hiperestresse, uma fase que é governada pelo sistema nervoso autônomo simpático, extremidades frias, taquicardia, processos de ansiedade, respiração curta, falta de apetite, dificuldades para dormir. Se ele te dá essas características, pare. É a hora exata de você agir. Por quê? Porque ele está na fase simpática.
Nessa fase, temos poucos sintomas a nível músculo-esquelético, mas eles vão aparecer assim que o paciente sair desse momento. Por isso que você tem que entender, será que ele está na fase de hiperestresse ou ele já está numa fase pós-estresse, que é governada predominantemente pelo sistema nervoso autônomo parasimpático? É uma fase extremamente dolorosa, uma fase quente, com edema, com inflamação, com dor. É normalmente nessa fase que os nossos pacientes com dor musculoesquelética nos procuram. Mas também existem aqueles que vivem recidivas, que vivem sempre relembrando essas situações e ficam num processo crônico. Bem-vinda, Isa. Esses dias senti o meu ciático. Que será, hein? Se não foi traumático, a gente pode considerar sim que temos um conflito emocional por trás dessa dor que aconteceu. Muitas vezes me perguntam, Fer, tudo é emocional? E eu vou te responder, não, nem tudo é emocional. Mas eu te garanto que 90% das nossas dores são emocionais. A gente precisa trabalhar o corpo em conjunto com a nossa mente. Quando a gente é um embrião ainda na barriga da nossa mãe, a gente não é desenvolvido de forma separada. Tudo é de forma harmônica e sincrônica. Então, a gente precisa também atender os nossos pacientes com essas duas abordagens integrais. Entender o que aconteceu e ajudar naquele corpo, né? Sistema nervoso autônomo considero a base e o pilar do tratamento holístico. Com toda certeza, Paty, porque o que é o tratamento holístico, na verdade? Nada mais é que fisiologia. É a alteração de uma fisiologia normal de funcionamento do corpo para uma fisiologia especial de funcionamento. Justamente porque o corpo, na hora que acontece um evento, ele precisa reagir. E na hora que você vai ter que reagir a esse evento, o seu sistema nervoso autônomo vai entrar em desequilíbrio e vai começar a funcionar numa nova fisiologia. Alguns tecidos vão aumentar função, ou vão necrosar, ou vão atrofiar, ou vão perder função. E aí tá tudo certo, porque faz parte do processo. E o segundo pilar vem justamente nisso, quando você identifica em qual fase do programa biológico, qual fase do processo o seu paciente está. Se ele está na fase mais predominantemente simpática, você precisa equilibrar isso. Você precisa melhorar a qualidade do sono, você precisa ajudá-lo a ter mais apetite. Você tem que tirar ele o quanto antes dessa fase simpático-tônica. Porque eu costumo dizer que tudo que a gente passa, o simpático está aqui, você está numa subida, você vai pagar numa descida. Os sintomas vão ser proporcional ao tempo e à intensidade que você passou durante o hiperestresse. Então, a gente tem que, se o nosso paciente chega lá com uma crise de ansiedade, por exemplo, a gente já sabe que ele está no sistema nervoso simpático. E a gente precisa, então, tirar ele o quanto antes dessa situação. Entender o que aconteceu e está muito perto isso, normalmente. E aí você vai ter que ajudar esse paciente a modificar algumas percepções e o ambiente é o primeiro nível que a gente precisa estar trabalhando com os nossos pacientes. Não adianta nada eu pegar um peixe, limpar ele, devolver para aquele aquário sujo, para aquele aquário cheio de lodo. Não vai adiantar. Eu preciso limpar o aquário. Eu dou condições para o peixe, porém eu preciso limpar o ambiente. Faz sentido isso que eu estou falando sobre o ambiente? Porque assim, é dessa forma que a gente consegue ajudar realmente o nosso paciente. Eu vou dar um exemplo aqui de um paciente que tem dor cervical. A dor cervical ela tem uma relação direta com sentimentos de não se sentir capaz de forma intelectual e profissional. E é aquele paciente que, por exemplo, ele te relata que ele não está se sentindo feliz, reconhecido no trabalho. Eu posso fazer todas as técnicas com ele, eu vou aliviar? Vou. Mas será que eu vou realmente melhorar se todo dia essa sensação de incapacidade, de falta de reconhecimento que ele sente dentro do próprio trabalho está muito forte e muito ativa? Será que esses sintomas não vão recorrer? Será que eles não vão voltar? Comece a perceber quando que seus pacientes te procuram, se é sempre no mesmo mês, se é sempre no mesmo período do ano.
Tudo isso são o que a gente chama de trilhos de conflito, são situações que fazem com que o cérebro relembre que ali já existiu um perigo. Gostou, Paty, da comparação, né? É bem isso, a gente tem que ter, eu gosto de trazer alguns exemplos para ficar um pouquinho mais claro aqui, né? E se vocês tiverem algum caso que vocês querem que eu fale, alguma dor mais específica, pode estar colocando que eu vou exemplificando aqui para deixando mais claro. E é bem isso, porque nós somos seres biopsicossocial, como a Patrícia está falando aqui. E a gente precisa, então, trabalhar todas essas esferas. A gente precisa trabalhar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso ambiente, o nosso espiritual, o nosso familiar, tudo tem que estar em harmonia. Todas as esferas têm que estar rodando de forma harmônica, de forma sincrônica. E quando existe um desequilíbrio, aí as coisas precisam ser compensadas. E é nesse processo que normalmente as dores acontecem e aí surgem os sintomas. Com esse conhecimento que eu trago aqui hoje para você, é muito bom. Por quê? Porque a gente para de achar que existe bom ou ruim, maligno ou benigno. Não, tudo são respostas a algo que a gente viveu. A gente precisa olhar para a nossa história, para a história dos nossos pacientes e aí sim ajudá-los. Nós não curamos ninguém enquanto fisioterapeutas, a gente é apenas uma ferramenta que a gente vai mostrar para ele o que está acontecendo para que o corpo dele esteja representando aquele sintoma. E é nesse momento que a gente mostra para o paciente o que está acontecendo e que se ele não mudar, voltamos no primeiro pilar, na comunicação assertiva, se ele não mudar, nada vai mudar no corpo dele. Os sintomas vão continuar permanecendo ali. Então, você possibilita ele ter uma nova opção de escolha. Vamos compartilhar. Boa noite, Gi, tudo bem? Me ajudem aqui, então. Vamos compartilhar um pouquinho mais essa live para a gente estar entregando para mais pessoas, que eu ainda estou falando. E lembrando que quem entrar no grupo de WhatsApp, que está o link na bio, né, vai receber um presente hoje sobre o último pilar aqui, que eu acho que é o mais importante para nós fisioterapeutas, que já eu já vou contar para vocês. Mas vamos lá. Então, quando a gente está com o paciente numa fase já pós-estresse, a gente está numa fase que ela é reparadora. Ela já tem edema, ela já tem inflamação, ela já tem dor. E é normalmente aquele paciente que vai nos procurar e ele vai falar assim, nossa, mas agora que tudo já passou, agora que eu resolvi todo o problema, agora eu travo minha coluna? Sim, é justamente nesse momento que o corpo vai travar. Ele não trava na hora do hiperestresse. Por quê? Porque todo esse conceito que eu trago das 5 leis biológicas, elas são aplicadas a todos os animais, não só nós humanos. Então, se na natureza tem um leão correndo atrás de uma zebra, a zebra não vai poder travar. Ela vai correr numa disparada para fugir desse leão. Se é um outro leão, eles podem se confrontar. Então, eles não podem ter dor nesse momento. Na fase simpática, nós não temos dor musculoesquelética. A gente tem dor na fase de reparação. Quando eu conseguir fugir do leão, que é o meu chefe. Quem é o leão na nossa vida? É o meu chefe, é o meu marido, é o meu problema, é o meu filho, eu não sei. Quem é o leão da vida do seu paciente? É isso que você vai ter que mostrar para ele. E é isso que você vai mostrar que ele teve já, normalmente, uma resolução disso. Porque se ele não tiver a resolução disso, o que vai acontecer? Ele vai entrar numa curva recidivante. Sempre que ele sentir ele tiver a mesma percepção, o cérebro dele automaticamente vai responder com sintomas. Então, a gente precisa finalizar os programas biológicos para que isso não fique sendo repetidos. E a gente vai sempre trabalhando isso. Muitas vezes, isso acontece lá quando a gente é uma criança. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com as nossas emoções enquanto somos crianças. É muito diferente a Fer, hoje, adulta, enfrentar um problema do que a Fer, criança, quando ela não sabe lidar com as emoções, quando ela não entende o que está acontecendo. Então, essa percepção é muito intensa. E, às vezes, a gente precisa chegar
até a primeira infância do nosso paciente. Mas é claro que é sempre respeitando. É uma cebola que nós temos que ir descascando com sutileza. A gente não pode pegar uma tartaruga e arrancar a casca dela, porque aquela casca é muito pesada. Muitas vezes ela precisa estar carregando aquela casca e a gente não pode desproteger, porque se a gente desproteger ela pode morrer. Então a gente tem que ter muito cuidado, uma delicadeza nos nossos atendimentos. A gente tem que saber saber entregar para o paciente. Mas você deve estar se perguntando, Fer, com todos os seus pacientes você faz essa abordagem da origem emocional dos sintomas também? Todos os que chegam para mim chegam por conta disso. Chegam por conta do meu método de atendimento que é diferenciado, o método Gil. É um método que eu desenvolvi, um método que eu peguei de diversos cursos que eu fiz. Eu fui aplicando cada coisa que funcionava de um, fui tirando o que não funcionava do outro e eu entendi o que realmente funcionava. Porque muitos cursos que eu fiz, eles me davam muita bagagem, mas eu chegava lá na hora e agora, o que eu faço com isso? Então eu fui trabalhando nisso. E todos os pacientes que chegam até mim hoje são porque Deus coloca na minha frente que eu posso realmente estar ajudando com todo esse conhecimento que eu adquiri. Então, 99,9% dos casos eu sim atendo com a origem emocional. Aos casos que são traumáticos, né? A gente acaba não utilizando muito porque foi um trauma e quando é um trauma a gente não coloca como tendo origem emocional, mas a percepção diante desse trauma, o que isso causou na vida, com certeza vão ter outros tipos de sintomas ali no organismo. Então coloca aqui para mim se vocês estão gostando, se vocês querem que eu fale de algum sintoma em específico, lembrando do presente para quem entrar no grupo Power Physio, que tá o link lá na minha bio para poder estar participando ali também da palestra no dia 20, né? Que vai ser uma palestra sobre nessa palestra do dia 20, eu vou dar um spoiler aqui para vocês, eu vou estar falando como é possível você faturar R$6.000 por mês atendendo um paciente por dia. Gente, isso é totalmente possível, porque é o que eu faço, tá? Se eu atender um paciente por dia no consultório, eu ganho R$6.000 por mês. Se eu atender 12 mil. Então, a gente fazer as contas. E é sobre isso que eu vou estar falando na palestra de terça-feira, então vem comigo, entra no grupo, vai ser para poucas pessoas, então para você receber o link você tem que estar no grupo, que o link está na bio, e hoje já tem presente lá no grupo também. Um conhecimento que com toda certeza vai fazer a diferença em nossas práticas clínicas, entendendo o indivíduo como um ser único, a troca terapeuta-paciente, já amei, Fer. Paty, te espero então na palestra no dia 20, terça-feira que vem. Entra lá no grupo para você estar recebendo o link e é exatamente isso. A gente trata o nosso paciente de forma individual e única, sempre. E a gente... Você sabe como que eu sou conhecida? Eu falo assim, vai lá na Fer. Por que na Fer? Porque ela faz alguma coisa que eu não sei o que é. Muitos pacientes estão cansados de buscar técnicas. E faz a técnica tal, a técnica tal, a técnica... Ele não quer técnica. O que os pacientes querem, na verdade, é solução. Que você solucione o problema dele. E quando ele encontra um profissional que vai ajudar assertivamente, efetivamente, de forma rápida, já no primeiro atendimento, o jogo muda a teu favor. E aí, por isso que eu estou falando que é possível faturar R$6.000 por mês atendendo um paciente por dia. Mas, vamos voltar aqui para os nossos pilares, que isso eu vou estar falando na palestra do dia 20, tá? Identifiquei se eu estou numa fase de hiperestresse ou de pós-estresse. Todos nós, fisioterapeutas, independente da técnica que a gente usa, a gente consegue ajustar isso, modular, com respiração, com atividade física, com exercício, né? E aí a gente vai estar potencializando, então, as nossas técnicas que a gente já domina, né? E vamos lá, então, para o nosso terceiro pilar, que é um dos mais importantes, talvez, para o fisioterapeuta, que é o valor da sessão. Gente, a gente precisa mostrar para o nosso paciente que a nossa sessão tem valor, não é preço. Preço é o que o mercado diz por algo que você tem que comprar.
por algo que você tem que pagar. Preço são as notas. Valor é o que ele recebe. E você tem que saber se comunicar com isso, você tem que saber mostrar o valor que você tem, a autoridade que você é nesse processo. Quanto custa para ele se livrar da dor? Quanto custa para o teu paciente brincar de volta sentado ali com o filhinho dele no chão? Quanto custa para o seu paciente ter a qualidade de vida, voltar para um esporte que ele tanto ama? É isso que a gente tem que mostrar. O valor do nosso atendimento. Porque daí ele não vai se importar com o preço. Porque você está mostrando tudo que você vai... Ele está comprando, na verdade, os benefícios que a sua sessão traz. E é isso que você tem que deixar muito claro, que é o pilar 1, poder da comunicação, tudo que você vai proporcionar para o seu paciente. Eu deixei aqui umas perguntas para vocês que eu vou estar compartilhando lá no grupo do WhatsApp. Ó. Qual é a sua dor? Aí desperta nele, você vai perguntar... Patrícia, qual é a sua dor? E a Patrícia vai responder. Eu tenho uma dor. Coloca aí, Patrícia, onde você tem uma dor. Pra gente estar falando, ou você não tem nenhuma dor. Físio normalmente tem umas dorzinhas, né? Tem alguma dor? Olá, Clara, seja bem-vinda. Vamos ver. Alguém tem alguma dor que queira colocar aqui para compartilhar? Que daí eu vou falar dessa dor que vocês colocarem. Lombar, perfeito. Lombar, joelho esquerdo. Para a gente falar de direito e esquerdo, Paty, a gente precisa entrar um pouquinho sobre lateralidade biológica e é uma live que eu vou fazer um pouquinho mais para frente para estar explicando sobre isso, tá? Mas vamos lá na lombar, então. A lombar, aí eu pergunto pro paciente, Paty, então o que você tem? Você tem uma dor lombar, né? Então tá. Então, o que essa dor, ela tá te incapacitando? Estômago, pescoço, lombar, a galera tá com dor aí, hein? Temos que entender essa origem emocional. Eu vou fazer live de tudo isso, então, aqui pra vocês, galera. Vamos lá. O que essa dor lombar, ela tá te incapacitando, Paty? Você vai estar perguntando assim pro seu paciente. E ele vai falar, eu não consigo... brincar com meus filhos, eu não consigo fazer atividade física, eu não consigo ficar muito tempo deitado, eu não durmo bem. E você vai despertar, então, no seu paciente, todos os pontos que isso incomoda. E aí você vai estar mostrando para ele, e ele vai estar percebendo o quanto ele precisa melhorar isso o quanto rápido, antes, e que é você, o profissional, que vai poder estar ajudando. Aí você vai ter que mostrar o seu diferencial. E qual é o seu diferencial? Ou é a sua técnica, a sua abordagem de atendimento? O meu ele acha que eu sei o que ele passou. Eu vou falar assim, Patrícia, o que aconteceu na sua vida? Patrícia e Karine, porque a Karine também colocou lombar. O que aconteceu na sua vida em que você se sentiu uma instabilidade? Pode até ser financeira, uma falta de apoio, às vezes de um parceiro, às vezes de um chefe, de alguém, de algum familiar, que você se sentiu ali. A nossa coluna lombar, ela tem essa relação direta com apoio. Tanto é que os nossos pacientes sempre chegam com a mão na lombar, ou eles encostam ali na parede, justamente para sentir apoiados. Esse é o sentido biológico da lombar. E a gente, então, tem que mostrar para o nosso paciente, aconteceu que... Coloca só se fez sentido, Patrícia e Karine, uns conflitos sobre isso. Uma instabilidade, uma falta de apoio, uma sensação de incapacidade, assim, de dar um passo à frente, de tomar uma decisão. Veja se faz sentido isso, coloca aqui, só para a gente estar clareando mais isso, porque daí fez sentido. E sem contar também que... Total, sim... porque os sintomas não mentem, gente. E aí é que tá. Os nossos pacientes, eles até podem falar pra gente que não, mas os sintomas não mentem. E ele vai falar assim, nossa, como ela sabe que eu passei isso? E aí eu entro, que isso não é magia, isso não é bruxaria, isso é biologia, isso é fisiologia. Eu consigo explicar pro meu paciente tudo o que está acontecendo. Por que está acontecendo? E por que o corpo dele está reagindo com isso? E se a gente não virar o jogo, se a gente não finalizar esse programa,
essa dor vai continuar. Essa dor vai ficando cada vez mais. Lembra que eu falei no começo, intensidade e tempo é proporcional à intensidade dos sintomas que o paciente vai ter? Aí, numa fase inicial, ele só tem uma dor. Secundária, se isso permanece, se essa sensação de falta de apoio, de instabilidade financeira, de falta de equilíbrio, né? Se isso continua, aí ele pode começar a ter até alterações na estrutura. Alterações nas vértebras, alterações nos discos, alterações nos ligamentos. E isso eu explico muito bem dentro do método Gil, que é o quê? A intensidade vai estar... Por que vai ser acometido o disco ou o osso da vértebra? Tem um sentido biológico do porquê isso acontece também. Então, a gente vai estar sempre mostrando isso para o nosso paciente e ele vai entender. E aí existem N possibilidades da gente estar ajudando, né? Só de ele estar compartilhando com você essa situação, ele já vai se sentir mais aliviado. E um fato importante da lombar também, às vezes tem algumas relações com o nosso pai. Por quê? Porque a coluna é o nosso eixo de sustentação. E na família, quem desempenha esse papel é o nosso pai. Então, às vezes, a gente tem que investigar como que é essa relação do paciente em relação ao pai dele, o pai dela. Então, a gente vai começando, como que a gente pode estar trabalhando? Se o sentido biológico é ter que reforçar essa estrutura, você já sabe o que aconteceu, você já vai estar trabalhando a mobilidade dali da vértebra que precisa, flexibilidade. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. A flexibilidade, o tônus, a mobilidade. E você coloca para ele o que ele sentiu para gerar esses sintomas. A gente pode ajudar esse paciente a modular, a ele entender esse equilíbrio do sistema nervoso autônomo e passar para a finalização da fase do programa biológico. Como que eu faço isso? Tem técnicas de integração do cérebro, técnicas de ressignificação, as próprias manipulações, no caso eu que trabalho com osteopatia para equilibrar o sistema nervoso autônomo. Enfim, você pode utilizar as técnicas que você já domina, mas a gente precisa estar ajudando esse paciente a mudar a percepção diante de tudo isso que aconteceu. É como se eu olhasse para isso daqui, ó, para o meu carregador. Isso aqui foi o evento, tá? O evento que o nosso paciente passou. Ele enxerga dessa forma. O que a gente vai fazer? Isso aconteceu. A gente vai fazer ele enxergar menor. Não assim, intenso e grande, mas menor. E quando está menor, a gente consegue colocar num cantinho. A gente consegue mudar a percepção, a gente consegue ressignificar, a gente consegue, então, ajudar efetivamente o nosso paciente. Se a gente não... E quando a gente faz isso, vocês concordam comigo que a gente consegue estar mostrando para o nosso paciente o valor da nossa sessão? Coloca aqui sim ou não para mim no chat, fazendo favor. Sim? Se você acha que sim, faz sentido, o paciente vai estar vendo o valor, ou não, não faz sentido. Coloca aqui para mim, fazendo favor. Sim, exatamente. O nosso paciente, ele vai entender. E sabe por quê? Porque você vai estar se conectando com a história dele. A gente gosta de pessoas muito parecidas que a gente, nós seres humanos. A gente gosta de pessoas que são semelhantes a nós. Então, se você se conecta com o teu paciente e ele acredita que você é semelhante a ele, vai fazer um plug ali e aí você vai ser deslanchado. E por que você vai faturar mais atendendo dessa forma? Porque você vai ser indicado pelos próprios pacientes. Por ter uma abordagem diferenciada, por ter um tratamento diferenciado, humanizado ali. Ai, Fer, mas e os homens aceitam? Aceitam. Boa noite, Gabi, seja bem-vinda. Aceitam, porque todos nós temos dor e existem jeitos que a gente vai estar falando, né? Você não precisa estar falando que você está buscando a origem emocional do sintoma, você só vai conversando ali com ele
E aí, se ele olhar para você e falar o que eu faço com isso, você sabe porque você tem as ferramentas para realmente ajudar o seu paciente, já desde o primeiro atendimento. Gente, isso foi uma transformação minha, inicial, como pessoa. E essa transformação, quando aconteceu com a Fer pessoa, fez com que a Fer fisioterapeuta se deslanchasse. Foi um divisor de águas na minha carreira. Sabe aquela coisa que você estuda, faz curso, e sente que sempre falta uma peça no seu quebra-cabeça dos seus atendimentos? Era assim que eu me sentia. E era por isso que eu me sentia insegura em cobrar pelo meu atendimento. Porque no fundo eu falava assim, será mesmo que eu vou dar conta de melhorar esse paciente? Mas aí agora não. Com essa transformação, eu consigo ajudar os meus pacientes e eu consigo transformar a vida deles realmente. Consigo mostrar o que precisa ser trabalhado, eu consigo mostrar para ele o que ele precisa fazer, que está nas mãos dele a escolha. Ele vai decidir o que fazer. Eu estou ali como um guia para realmente ajudá-lo. Mas quem toma a decisão é ele. Ele é o protagonista da história. E uma coisa muito importante é que a gente precisa tirar os nossos pacientes da situação de vítima. Ele tem que assumir um papel de um comportamento adulto e parar de ter um comportamento infantil. O que é o comportamento infantil? É aquele comportamento reativo, é aquele comportamento infantil mesmo, que não sabe lidar com as coisas. A gente precisa autorresponsabilizar ele das escolhas e das situações. Quando eu fiz isso, o jogo mudou na minha vida pessoal e profissional. E é por isso que eu entrei aqui para compartilhar todo esse aprendizado que eu estou tendo. E é por isso que eu quero convidar vocês a participarem, então, da palestra terça-feira que vem comigo. Entrem lá no grupo, link está na bio, e recebam já o presentinho que eu vou deixar para vocês, para que a gente possa, então, eu vou estar contribuindo ali com o meu tempo, com o meu conhecimento, para que a gente possa juntos transformar a vida do maior número de pessoas que estão precisando. Você já imaginou o tanto de pessoas que você pode ajudar com esse conhecimento? Seus próprios familiares. Aqui em casa, por exemplo, com a minha filha, eu ajudo muito com esse conhecimento. Eu já sei quando ela apresenta algum sintoma o que está acontecendo e eu já tento modificar aquilo ali. Olha como isso é transformador. Como seria para você poder ajudar o maior número de pessoas com esse conhecimento? Estão muitas pessoas precisando da gente. É por isso que eu estou aqui, dedicando do meu tempo e do meu conhecimento para compartilhar com vocês todo esse meu conhecimento de alguns anos já dessa trajetória, né? 18 anos como um físio, então tem uma bagagenzinha aí para ser trabalhada. Gente, então os 3 pilares eram esses. O primeiro, da nossa comunicação assertiva, clara e simples para o nosso paciente. O segundo, identificar qual a fase do programa biológico o nosso paciente está, o que eu preciso equilibrar no sistema nervoso autônomo do nosso paciente. E o terceiro, mostrar o valor que o nosso atendimento tem. Para que eles nos valorizem, primeiramente, nós temos que nos valorizar. Se eu não me valorizo, ninguém vai me valorizar. Então, você tem que colocar isso para dentro de você. Você tem que se sentir valorizada para que os outros ao seu redor possam te valorizar, então. Eu abro aqui para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui para mim. E daí eu já vou estando para finalização. Não esqueçam, então, de entrarem lá para poder receber esse presentinho. Ó, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo virar aqui para vocês olharem. Ó, esse daqui que vocês vão ganhar, vai ficar lá no grupo, ó. Para quem entrar, o link tá na bio. Ah, imagina. Gabi, na terça-feira que vem eu vou estar fazendo uma palestra. Ela vai ser fechada, tá? Então, para você receber o link, na minha bio tem um link lá, palestra Grupo VIP. Entra lá, porque eu vou mandar pelo grupo de WhatsApp o link. É uma palestra online, ao vivo, gratuita para os fisioterapeutas, onde eu vou estar falando os 3 pilares de sucesso de um fisioterapeuta e como é possível faturar R$6.000 atendendo um paciente por dia através de uma nova abordagem de atendimento. Então, Gabi, entra lá, que daí você já vai receber o link para participar na palestra de terça-feira que vem.
E porque são poucas vagas, então eu só vou estar encaminhando para quem tiver ali. E daí vai receber esse presentinho que eu coloquei aqui para vocês hoje também. Na quarta-feira, eu convido vocês a tomarem um café comigo, tá? Eu vou estar às 7h15 da manhã, abrindo aqui uma live e respondendo as perguntas que estão na minha caixinha nos stories. Então, vai lá no story, faz a pergunta que você quer, que eu vou estar respondendo as perguntas da caixinha na quarta-feira, 7h15 da manhã. Se você fosse tomar um café comigo, o que você me perguntaria? Eu vou estar respondendo na quarta-feira daí, tá? Dani, obrigada, gratidão. Paty, gratidão. Gabi, entra lá, tô te esperando. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas vocês estavam aqui sentados, me ouvindo para esse novo conhecimento. Isso diz muito a respeito de vocês e eu honro o tempo de vocês. E eu é que sou grata por vocês estarem comigo aqui até agora, tá bom? Então, uma boa noite. Entrem lá no grupo para vocês receberem o link e deixa lá na caixinha de pergunta o que você gostaria de falar para quarta-feira, 7h15 da manhã. A gente está tomando um café juntas e eu estar respondendo as suas perguntas ao vivo daí, tá bom? Tati, obrigada, querida. Obrigada. Obrigada, então, a todos. Uma boa noite. Nos vemos quarta-feira, 7h15 da manhã. Um beijo grande.